que é engenharia de dados? Em um mercado cada vez mais competitivo, mais empresas sentem a necessidade de extrair valor sobre os dados gerados por elas. Porém, temos um volume de dados sendo gerados por uma variedade de sistemas cada vez maiores. Você já deve ter ouvido falar em alguns, como SAP, Google Analytics, Salesforce, HubSpot, dentre outros. O Google Analytics, por exemplo, é uma ferramenta que auxilia as empresas a entenderem melhor o comportamento dos visitantes em seu site. Imagine que seu site é uma loja e os visitantes são os clientes. O Google Analytics seria uma câmera de segurança que registra o que cada cliente faz na sua loja. Quais produtos eles olham, quanto tempo passam olhando, se eles compram algo ou saem sem comprar nada. Você deve ter imaginado que o volume de dados gerados por uma ferramenta como essa pode ser enorme e que a complexidade para organizá-los provavelmente será alta. Para extrair o máximo possível desses valiosos dados, seria necessário uma equipe completa de dados. Mas vamos começar pelo início. O primeiro passo é extrair os dados na origem. Em seguida, é necessário mantê-los consistentes, performáticos e seguros. Para finalizar, é necessário organizá-los para que se conectem com o negócio. O time de engenharia de dados entra justamente nessas etapas, pois é ele quem desenvolve esse processo de ponta a ponta. É o que chamamos de pipeline de dados. Mas afinal, o que é um pipeline de dados? Nada mais é que o processo de extrair os dados em sua origem, estruturar, limpar, organizar e deixá-los prontos para serem analisados. Em um cenário hipotético, digamos que o time de marketing da sua empresa precisa identificar qual foi o produto mais acessado no site da companhia. Para isso, seria necessário ter uma ferramenta que monitore o acesso no site, como o Google Analytics. O problema nesse caso é que os dados gerados pela ferramenta podem ser difíceis de entender sem o devido treinamento, tornando a análise desses dados, às vezes, inviável. Para solucionar esse problema, o time de engenharia de dados precisa criar um pipeline de dados para que o time de marketing receba o dado melhor estruturado e resumido, possibilitando alcançar o resultado que desejam. Para criar esse pipeline de dados, o time de engenharia de dados vai precisar de algumas habilidades técnicas, como uma linguagem de consulta de banco de dados como SQL, uma linguagem de programação como Python, um mecanismo de processamento de grandes volumes de dados, como o Apache Spark, um orquestrador, como o Apache Airflow, além de outras ferramentas. São muitos termos técnicos, mas isso é papo para aprofundarmos ao longo da mentoria. E aí, curtiu a área de engenharia de dados? Conte com a Dataway Brasil para te auxiliar na sua jornada de entrada e evolução na área de engenharia de dados de ponta a ponta. Comece hoje mesmo!